Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de agosto de 2025. A guerra de drones vira um caos para os russos, principalmente para eles. Eu acredito que os ucranianos também às vezes viram um caos. Nós vamos já ver por que isso está acontecendo. Tropas europeias da OTAN declaram apoio à Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, fortaleça o canal, porque aqui você sempre vê a verdade. Tenha essa única certeza. Aqui, fake news são proibidas. Conto com vocês. E também eu quero contar com todos vocês que estão assistindo ao vídeo, que deem um like. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É muito importante para o canal dar likes, fortalece o canal, compartilhar também, porque poderemos assim ter mais inscritos, ter mais gente que assiste, e aí fortalece mais o canal também, e o YouTube acaba distribuindo para mais gente o canal. Conto com vocês. É importante. A guerra de drones se transformou em caos no ar para os russos porque eles até têm não uma quantidade tão grande como os ucranianos nos céus do teatro de operações. O que eu vou me referir aqui é basicamente ao teatro de operações. Nos ataques às cidades, esse caos de congestionamento de drones, estou chamando minhas palavras, congestionamento de drones, não acontece, porque daí a área é muito grande, em toda a Ucrânia, onde ela ataca cidades distantes uma da outra, então há uma dispersão, e mesmo eles podem atacar a mesma cidade, alvos diferentes, pega uma cidade como Kyiv, que é grande, uma cidade como Kharkiv, que são cidades grandes, são metrópoles, que também ele dispersa os alvos, não tem como, vamos dizer assim, fazer essa confusão, esse caos. O único caos que causa, de fato, é quando atinge os alvos e muitos civis são mortos ou são feridos. Aí, de fato, é um caos que acontece depois do alvo atingido, que a gente espera que isso seja minimizado e não aconteça mais. Mas vamos tratar aqui dentro de todo o teatro de operações nas diversas linhas de frente. Essa guerra, então, no teatro de operações, ela tem um gargalo próprio, né? Porque existem muitos drones no ar, nem eu imaginava quando comecei a estudar esse tema, né? E também tem um espectro limitado. Os pilotos, frequentemente, às vezes até do mesmo lado, eles atrapalham uns aos outros por causa justamente da quantidade grande de drones. E quando os operadores de guerra eletrônica se envolvem, as coisas ficam mais complicadas, que os operadores de guerra eletrônica são aqueles que estão tentando inibir, né, os sinais dos drones do inimigo, seja da Rússia ou seja da Ucrânia, e tentar aterrissar eles ou destruí-los. Então, essa é feita aí que fica mais confuso, ou seja, antes era apenas os drones atacando as tropas no terreno, ou seja, as tropas em terra. Agora, então, são drones duelando um com o outro para tentar inibir ou apagar o sinal, de maneira que ele fique tonto, né, vamos dizer, o drone, e ele acabe caindo, perca a direção, e também voltar para de onde foi lançado, não consegue fazer isso. E o operador de drones, desses drones, né, tem casos que, por exemplo, a operação de um sistema de guerra, ele fica amigável, né? E dentro do mesmo lado, então eles procuram fazer para um não atrapalhar o outro. Existem casos que às vezes um atrapalha o outro quando eles estão muito próximos. Agora, existem situações que com grandes drones de reconhecimento, que são drones maiores, levam muito mais equipamento, que eles usam as mesmas frequências que os da Rússia e vice-versa. Foi o caso, por exemplo, do russo, o russo Zala, o modelo Zala, Z-A-L-A, e do ucraniano Shark. Shark é S-H-A-R-K. Tubarão, a tradução, está escrito em inglês, né? Eles eram desse apelido em inglês. O Zala é Sala, né, em russo, né? Então, esses são os dois drones que eles têm usado a mesma frequência. Eles foram projetados assim, acho que de uma maneira inconsciente, tanto os russos quanto os ucranianos usam o mesmo canal, né? Quando os sistemas de guerra eletrônica aliados tentam bloquear o Zala, aliados que eu digo da Ucrânia, né, eles também bloqueiam o Shark automaticamente. Então, um drone vai bloquear o russo Zala e o Shark também é bloqueado. E também observa-se que os militares ucranianos precisam coordenar o lançamento de seus drones para evitar a supressão acidental. Eles mesmos acabando de
fazer o caos na sua própria linha, né, da Ucrânia. Então eles estão agora, foram treinados, não está mais acontecendo, ou seja, para apenas haver o confronto com a Rússia. Mas existe uma quantidade muito mínima de canais, não é muito grande. A quantidade de drones voando é muito maior do que a quantidade de canais. Então eles programaram agora o míssil, o drone Shark, que eles mudam de canal. Quando eles identificam, eles bloqueiam com o sinal deles o russo, aí toca uma confusão do lado dos russos, e também eles mudam de canal para não serem bloqueados, para quando ele bloquear o russo, ele também não ser bloqueado. Ou seja, isso acontece a partir de 1 milha na linha de frente da onde está o drone, isso já pode acontecer. Então, eles já procuram fazer isso já no que detecta, bloqueia e muda de canal, para isso não acontecer, e tem dado bons resultados com a Ucrânia, e muitas vezes até 5 quilômetros de distância, quando não há um grande congestionamento de drones que eles não conseguem, para ele que não impedem esse bloqueio, os drones ucranianos estão a 5 quilômetros fazendo esse bloqueio, né? E quando eu digo 5 quilômetros, que eles estão voando a 5 quilômetros de altitude, de altitude a 5 quilômetros. No entanto, muitos outros dispositivos no céu, ao mesmo tempo, às vezes é difícil determinar a quem pertencem, né? Então a Ucrânia desenvolveu mecanismos para saber se aquele drone é da Ucrânia ou se aquele drone é russo. E eles têm, justamente até às vezes pela direção que eles vêm, é mais fácil de identificar. E principalmente que a quantidade dos russos, apesar de grande, não é mínima não, 2, 3 drones. Tem bastante drones e eles conseguem, na realidade, identificam e bloqueiam aquele drone da Rússia. Ou seja, é uma batalha, sem dúvida nenhuma, é uma batalha de gamers, né? Isso é um gamer ao vivo, onde você destrói o inimigo também. E muitas vezes destrói, quando você ataca tropas no terreno, você destrói pessoas como num game, né? Então, esses caras que fazem isso, esses operadores ou essas operadoras, eles têm que ser muito bons nisso. Porque eu falei porque na realidade o exército da Ucrânia ele tem tanto operadores quanto operadoras de drones. Os russos até agora, onde eu sei, eles estão usando apenas mulheres de colônias penais prisioneiras na linha de combate. Estão mandando elas para as buchas de canhão, para morrerem igual aos homens. Até onde sabemos, são apenas homens que operam os drones da Rússia. Pode ser que isso mude depois, ou pode ser que a gente receba uma outra informação de que isso mudou, mas aparentemente não. O exército russo é composto muito pouco de mulheres, o exército ucraniano bem mais. Um operador de drones da Ucrânia, sob a condição de anonimato, ele confirmou que existem casos que eles tentam abater um dispositivo que vem no céu. O problema é particularmente preocupante para os exércitos aliados da Ucrânia e Ucrânia, né, que estão desenvolvendo seus próprios programas de drones de pequeno porte. E imagens da frente de batalha, segundo eles, que eles veem isso no equipamento, né, nas telas dos controles de drones, mostram às vezes soldados incapazes lá em terra, quando eles estão atacando em terra, discernir imediatamente se um drone é amigo ou inimigo. Em alguns casos, eles abrem fogo com apenas alguns segundos para decidir. Ou seja, o soldado, mas na realidade ele decide, às vezes muito tarde, mas já quando o drone tem vindo em cima dele. E às vezes aí não dá tempo. A maioria das vezes eles erram os tiros no drone. Não é muito fácil de acertar num drone. Os lentos voam aí a 60 km mais rapidamente por hora. Então é uma velocidade grande para você acertar com um tiro de fuzil, né? Ou com metralhadora, mesmo uma .50, alguma coisa assim. Mas existem casos que acidentalmente eles obtêm sucesso. E não é sempre que isso acontece. Existem tanto drones, é uma quantidade grande de drones, e apenas um número limitado de frequências, como eu falei para vocês, que os canais de dados dos drones podem alternar espontaneamente. Então, a Ucrânia já tem, só que os canais são pequenos, eles vão procurar desenvolver para ter mais canais. E o drone sozinho, quando ele identifica que poderá ser bloqueado, ele muda de canal, ele pode espontaneamente, ele mesmo decide, vou mudar de canal. Você veja, a tecnologia está avançando muito depressa, né? Pode ser que a outra guerra, se acontecer, acho que com certeza acontece, o mundo vive sempre com muitas guerras, os drones vão ser muito mais sofisticados, inclusive os em terra que está sendo começado de usar agora. As forças ucranianas e russas
estão desenvolvendo essas questões em tempo real e as lições aprendidas com os combates podem influenciar o curso de guerras futuras. Né? É o que eu falei para vocês agora, quero concluir assim, mas eu quero concluir na realidade seguinte: a Ucrânia tem maior quantidade de drones, está dando muita dor de cabeça para os russos, que estão correndo atrás, tanto na tecnologia como para implantar maior quantidade de drones no teatro de operações. As tropas europeias da OTAN declararam apoio à Ucrânia, enquanto, falando aos chefes de Estado-Maior da Aliança, o comandante supremo aliado da OTAN na Europa, o general Alexios Grinkiewicz, enfatizou o apoio contínuo da OTAN à Ucrânia em seu caminho para a paz. Ele é um americano, ele é do exército, ele é da Força Aérea Americana, a origem dele é piloto da Força Aérea Americana. Ele é um general, né? No European Truth, que é um outro canal social, foi informado sobre isso pelo porta-voz do comandante supremo aliado, coronel Martin O'Donnell, que deu essa informação. E ele também deu uma entrevista em público falando sobre esse tema, que ele colocou na rede social. O comandante supremo teve a honra de informar os líderes militares pela primeira vez nesse formato, como ele disse anteriormente. Estes são tempos críticos, falou o coronel O'Donnell. Ele acrescentou que a OTAN enfrentou desafios importantes no passado e isso só tornou a aliança mais forte. Enquanto trabalhamos nossas questões importantes, todos permanecemos informados, engajados e unidos na defesa da área euroatlântica, bem como dentro da estrutura de apoio contínuo da OTAN à Ucrânia, à medida que o progresso em direção à paz continua. Uma reunião do Conselho Atlântico de Embaixadores dos Estados-membros da OTAN, durante a qual foram discutidos os resultados das negociações e os processos para preparar garantias de segurança para a Ucrânia, que já estão sendo discutidos. Então, essa foi o resultado, a conclusão desse general Grinkiewicz, general americano, que comanda as forças da OTAN na Europa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueça que aqui você viu a verdade. Portanto, eu enfatizo o convite mais uma vez. Inscreva-se, é importante. E convido a todos a darem um like e compartilharem com as redes sociais, que também é muito importante. E os seus comentários são sempre bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.